já foi abordado aqui, né? Jair Bolsonaro, em entrevista à imprensa americana, disse que deve voltar ao Brasil no mês que vem, a ver, mas que teme que, do nada, palavras dele, saia uma ordem de prisão contra ele. Será que isso pode acontecer mesmo? Será que a prisão, baseada no que a gente sabe até agora, pode ser o destino do ex-presidente? A Mônica Bergamo conversou com gente influente, que entende do riscado, que inclusive participa dessa tomada de decisões, e tem a resposta, pelo menos por hora, né, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, ele deu essas declarações e também aqui e ali, saindo reportagens dizendo que ele tem medo de ser preso, não tem medo de ficar inelegível, mas tem medo de ser preso. Na verdade, a probabilidade maior é justamente a de ele ficar inelegível, né? A possibilidade do Bolsonaro ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela já é tratada como uma certeza por magistrados de cortes superiores de Brasília, do STF, do STJ. Já a possibilidade de ele ser condenado e preso, o Megali, pelo menos nos próximos 4 anos, claro que a gente não pode falar para a vida toda, né? Não sabemos o que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas nesse período, ela é considerada praticamente impossível, Megali. O Bolsonaro responde a 16 ações no TSE, que podem levar à inelegibilidade dele, e a diversos inquéritos criminais e civis que podem resultar em condenação à prisão. Mas ele só pode ser recolhido ao cárcere em decorrência daquilo que ficou famoso, aquela expressão complicada que se chama sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, traduzindo, quando não couber nenhum recurso mais a nenhuma instância da justiça. Não pode mais ninguém ser preso no Brasil depois de condenado em segunda instância. Tem que esperar o recurso até a terceira instância, STJ, depois STF. Então, ele seria um tempo muito grande, o tempo para que uma investigação se transforme. Primeiro, uma investigação se transforma em uma denúncia formal do Ministério Público, depois numa condenação de um juiz de primeira instância, depois de segunda instância, enfim, de terceira instância, é de pelo menos 4 anos, calculam esses magistrados com quem eu conversei. O Lula, por exemplo, Megali, a gente viveu isso, né? O Lula sofreu a primeira denúncia formal dele, que ele foi lá prestar depoimento, que a coisa se formalizou em 2015. Ele foi preso 4 anos depois, em 2018. Né? Naquela época, era permitida a prisão depois de segunda instância. Né? Se valesse naquela época a regra da terceira instância, ele teria sido preso depois ainda de 2018. O Bolsonaro responde também a inquéritos no Supremo Tribunal Federal, né, como um dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes incluiu ele nesse inquérito. E isso pode encurtar o tempo de uma condenação. Mesmo assim, quer dizer, os processos devem ter uma tramitação longa, direito à defesa, vai, volta. Então, a hipótese de uma prisão, ela está afastada. Quer dizer, quais são as possibilidades dela ocorrer? Né? Que me disseram os mesmos magistrados e também advogados que entendem aí desses processos, né? Se ele tentar obstruir investigações, destruir provas, intimar testemunhas, aí sim ele dá uma razão para a prisão. Mas precisa ser algo comprovado, quer dizer, ele realmente pressionar, intimidar alguém, destruir uma prova, destruir um documento. Aí sim, isso justificaria, obviamente, uma prisão. Ele precisaria cometer um desses crimes, né? Agora, fora isso, tem também uma possibilidade de um juiz de primeira instância chegar e decretar uma prisão, como aconteceu com Michel Temer, por exemplo. Você se lembra? Prisão cautelar, foi lá, fizeram aquele baita circo lá, fizeram aquela, enfim, uma cena explosiva, né, dele parando na rua e sendo preso, mas foi solto em seguida, né, foi solto, passou 4 noites na prisão. Então, é considerado praticamente impossível que o Bolsonaro seja preso de fato, fique na prisão, como ele mesmo está aventando, né? Essa é a apuração que eu tenho. Bolsonaro provavelmente inelegível, dificilmente preso, Megali. Mas baseado no que a gente sabe até agora, né, Mônica? Vai saber o que mais saiu dessas reuniões esquisitas aí com gente estranha no Palácio do Planalto, vai saber qual foi o histórico daquela minuta encontrada na casa do Anderson Torres, vai saber se alguém tem uma gravação. São inúmeros os processos, né, que se empilham aí na capivara Não, é do isso, Jair. mas nós estamos tratando aqui, quer dizer, do Sim. tempo que levaria, quer dizer, claro, Sim. aparece uma gravação, ela entra no inquérito, né?
Não estou dizendo que ele nunca vai ser preso, isso daí ninguém sabe, Não. nem se você vai, nem se eu vou, ninguém sabe o que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas eu Que isso, Mônica, você não vai nunca, não. Isso a Sei gente lá, hein? sabe, disso a gente sabe. Sei lá. Sabe, o que eu quero dizer é que, claro, a vida do Bolsonaro não terminou, né? Mas nesse momento, isso que ele tem falado, voltar para o Brasil e ser preso, como aconteceu com o Lula, o clima é outro, o político é outro. Há também uma análise, Megali, de que uma prisão do Bolsonaro aumentaria a tensão no Brasil, permitiria que ele vestisse o personagem do mártir. Não tem clima, né, para uma prisão do Bolsonaro pelas cortes superiores. Então, se não tem clima nas cortes superiores, quem prender embaixo, solta em cima. Né? E isso eu estou dizendo nesse prazo médio de 3, 4 anos. Agora, claro, você está certo, tudo pode acontecer, pode surgir, ele pode, inclusive, pode surgir algum indício de que ele esteja pressionando alguém, destruindo alguma prova, ou ele ou alguém perto dele. Isso pode levar a uma prisão? Pode. Mas nas circunstâncias que a gente conhece hoje, né, mesmo surgindo novos indícios, a perspectiva é de processos lentos, obedecendo todos os ritos, direito de defesa, alegações isso, alegações daquilo, embargo de declaração, embargo disso, embargo daquilo. Então, não existe nesse prazo médio, de acordo com as fontes com quem eu conversei do judiciário, essa perspectiva. Agora, nada como um dia depois do outro, né? Essa terra não gira, ela capota. Vocês lembram do Jair e do Flávio lado a lado numa live, ainda candidatos, dizendo que não queriam essa porcaria de foro privilegiado, que eles não precisavam, e os dois se agarraram no foro privilegiado do Flávio como o Tarzan agarrando um cipó, né? Será que o Bolsonaro hoje tem a mesma opinião que ele tinha sobre a prisão depois da condenação em segunda instância? Agora que é o dele que tá na reta? Tenho a impressão que não. E é o que pode salvá-lo da cadeia, como a própria Mônica disse. O sol se põe, o sol nasce e a gente vê cada coisa, né? Cada coisa, menino. Quando o Temer foi preso, você se lembra? Ele falou alguma coisa como a lei é para todos e quem deve... Basta não cometer crime, pô! Algo assim, a gente pode recuperar aqui, mas ele se manifestou na prisão do Temer de forma ali também, como dizendo, a lei é para todo mundo, meu filho, não, né? Não tem esse choro. Não, ele falava numa sem cerimônia, basta não cometer crime, pô. Pois é. Nada como um dia depois do outro.